imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Aleluia, pode se sentar. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra acabou de ser lida neste local. E nós cremos no poder da Tua palavra, porque já tivemos diversas experiências do que a Tua palavra pode fazer, Senhor. Então o pedido que nós temos aqui hoje é: prepara-nos para recebê-la. Prepara o nosso coração, a nossa mente, Pai. Não deixe que os nossos pensamentos vão para outros lugares agora. Cativa o nosso pensamento no que vai ser falado aqui, porque nós cremos que o Teu Espírito age de acordo com a Tua palavra. Então nós te pedimos, Espírito Santo, a partir do momento que a Tua palavra for pregada, começa a agir em cada vida e em cada coração aqui, Senhor. Em nome de Jesus, porque Tu sabes a necessidade de cada um, tanto espiritual, quanto física, quanto social, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Nesse momento nós Te damos total liberdade aqui, Senhor. Não deixe que ninguém olhe para mim aqui, Senhor, mas que as pessoas consigam ver a Tua luz, consigam ver, Pai, o próprio Senhor aqui, Pai, ministrando essa palavra, Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. A palavra que nós acabamos de ler, querido, vai falar que Deus, ele estava chateado com o comportamento daquela geração, o comportamento daquele povo. A maneira com que aquele povo estava vivendo não estava agradando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele decide tomar uma decisão difícil, uma decisão que você não vai encontrar de novo na Bíblia, uma decisão que é rara de acontecer. Deus desiste daquele povo e decide destruir a todos. Deus decide que não vai continuar investindo naquele pessoal. Então Deus olha para baixo e vê um homem chamado Noé, e ele acha graça aos olhos de Noé, e ele vê que Noé vivia de uma maneira diferente do que aquela geração. Então Deus decide poupar Noé e toda a sua família. Deus não decidiu somente poupar Noé, Deus decidiu poupar Noé e toda a sua família. Então ele dá uma voz de comando e fala: Noé, constrói uma arca, porque vai haver um dilúvio, todos vão morrer e você e sua família vai sobreviver através dessa arca. Noé foi obediente à voz do Senhor, construiu a arca mesmo com o fato de nunca ter chovido naquela época. Porque na época de Noé, nessa época, não havia tido chuva ainda. Apenas orvalho, apenas aquela cerração, chuva mesmo, o povo não conhecia. E ainda assim Noé ouviu a voz do Senhor e foi obediente, construiu a arca. As pessoas não ouviram Noé, continuaram com as mesmas práticas, porém, o grande dia chegou, o dia do dilúvio. Noé, sua família e uma espécie de cada animal foi salvo. Aleluia! Essa foi a palavra que nós acabamos de ler, e existem algumas aplicações que eu acho muito interessantes, que a gente pode fazer através dela nessa noite. E a primeira aplicação é: Noé era diferente das outras pessoas. A geração de Noé escolheu viver de maneira errada. A geração de Noé escolheu viver segundo os seus desejos, segundo o desejo da carne, segundo o desejo do coração. Porém, Noé escolheu ser temente ao Senhor. Sabe, a gente tem gostado de falar aqui nessa igreja sobre pessoas que foram separadas por Deus. E Noé é mais um homem que decidiu se separar desse mundo para poder honrar ao Senhor. Noé era diferente das outras pessoas. Noé não fazia o que todos faziam, porque Noé entendia que melhor do que um prazer momentâneo aqui nessa terra é honrar o Senhor e viver uma eternidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu olhando aqui para baixo, eu olhando para o rostinho de vocês, eu consigo enxergar pessoas que decidiram, assim como Noé, se santificar, se separar, a fim de viver uma vida junta e próxima do Senhor.
Não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer. Não é porque é normal para a sociedade que vai ser normal para mim. Afinal de contas, os princípios do mundo não são os princípios de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Os princípios do mundo não são os princípios de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o mundo nos oferece coisas que nos levam ao inferno, coisas que nos levam a tristezas, coisas que nos levam à decepção, Deus nos leva a coisas que são eternas. Enquanto nós seguimos ao diabo e as coisas do mundo, e na hora de dormir, bate aquele peso na consciência, aquele vazio dentro de nós. Quando a gente escolhe servir ao Senhor, a gente vai dormir em paz, porque a gente sabe que existe um Deus que é todo poderoso, que é soberano e que habita dentro de nós. A partir daí, os problemas começam a ficar pequenos, porque uma pessoa que escolhe priorizar as coisas do céu, os problemas já não abalam tanto elas mais. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, porém comigo acontece direto. Quando aparece uma circunstância, um problema grande na minha vida, e isso vem de encontro, e isso abala, talvez uma conta que eu não posso pagar, ou uma enfermidade que eu não tenho poder para curar, ou qualquer coisa, qualquer circunstância da vida. Esse problema logo enche a nossa cabeça, logo a gente fica mal, logo a gente fica chateado, logo o nosso humor muda. Mas a partir do momento que a gente entra para dentro de um quarto, a partir do momento que a gente entrega esse problema para Deus, ele fica bem menor. Quem já teve essa experiência? Porque não existe nada que seja grande perante aos olhos do Senhor. Nós louvamos uma canção agora que fala que todo joelho se dobrará ao ouvir o nome de Jesus. Não existe problema que fique de pé perante ao nome de Jesus. Talvez você tenha tentado de todas as maneiras já derrubar esse gigante que se levantou contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua vida espiritual, sentimental, porém não vai na sua força. Entregue o teu caminho ao Senhor e confie nele, e o demais ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Noé decidiu que não ia viver segundo as outras pessoas viviam. Deus não se agradou do comportamento daquelas pessoas, porém ele olhou e achou um justo. Querido, às vezes o motivo de você ter decidido fazer o que é certo, talvez você já tenha pensado, eu já pensei, não vale a pena ser fiel a Deus. Talvez você já tenha pensado isso. Eu olho para os ímpios, eles estão prosperando, eles estão vivendo bem, eles têm um trabalho bom, não vale a pena ser honesto, não vale a pena ser fiel a Deus. Porém, eu quero te dizer que ainda que os homens não vejam a sua fidelidade, existe um Deus que está de olhos voltados para ti. Lembra de Jó? Deus lá de cima comenta sobre Jó para Satanás. Ele está falando, está vendo aquele homem ali embaixo, aquele servo? Aquele homem é fiel, aquele homem é justo. Deus estava olhando lá de cima, mais um homem justo. Então não se importe se o homem não valoriza a sua fidelidade com Deus. Afinal de contas, a sua fidelidade com Deus é assunto seu e de Deus. Ninguém precisa saber como você vive no secreto. Aleluia! A sua vida de secreto diz respeito ao Senhor. A Bíblia vai falar que Jesus, dando algumas instruções no monte, ele vai falar: você, quando orares, entra para o seu quarto e ora em secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Você, quando for dar esmola para alguém, você, quando for ajudar alguém, ajuda, mas não fala para ninguém, porque o que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Ou seja, Jesus está nos aconselhando: aquilo que você faz, que é espiritual, só diz respeito a mim, não precisa querer aparecer, porque não vai ser o homem que vai te exaltar. Quem nos levanta e quem nos exalta é Deus. E ainda que Ele não nos exalta, nós não vivemos para ser exaltado. João certa vez falou: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Não se preocupe com o olhar dos homens, saia de todos os holofotes. O que importa é o que você vive em secreto.
E o segundo ponto, a segunda característica que eu quero frisar aqui neste momento é que o Senhor se interessou em livrar em livrar Noé e toda a sua família. Repara que o interesse de dar o livramento não foi de Noé, foi de Deus. Deus chegou e falou: Noé, constrói a arca porque eu quero te livrar. Sabe, o interesse de livrar o justo é de Deus. Deus, ele prioriza dar o livramento para você e para sua família. Talvez alguma situação se levanta contra nós, alguma enfermidade, querido. Antes que você ora pedindo livramento, o Senhor se interessa em te dar livramento. É interessante para Ele nos livrar do mal. Oh, aleluia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante para Ele nos livrar, querido. E quando eu entendo essa palavra poderosa, eu guardo o meu medo e eu troco o meu medo por ousadia, coragem e determinação para enfrentar de peito qualquer situação, porque eu sei que quando eu não tiver mais força, Ele vai me sustentar, Ele vai me fortalecer. Socorro bem presente na hora da angústia, socorro bem presente na hora da aflição. Algo ruim estava para acontecer, uma destruição iria acontecer, porém Deus se interessou em livrar Noé e sua família. Querido, não importa o que tem para acontecer, não importa o que vai vir daqui para frente, não importa como vai ser o ano de 2021, é interesse de Deus nos livrar de qualquer situação que fosse levantar. Algo ruim estava para acontecer ali. Nós assistimos novela, nós assistimos jornal, novela não, que novela não é de Deus. Nós assistimos jornal, nós lemos jornal, vemos as notícias na internet, e tudo está apontando para um ano difícil. Tudo está apontando para algo ruim acontecer. Tudo está apontando para muitas mortes, para doença. Porém, nós que servimos a Deus, nós podemos deitar de cabeça tranquila, porque é interessante para Ele nos dar o livramento. E algo que eu achei super interessante, algo que eu achei maravilhoso foi que Deus não falou para Noé construir a arca e ir sozinho. Deus falou: eu quero que você vai, mas com você vai a sua família, com você vai a sua esposa, com você vai os seus filhos, as suas noras, com você vai todos da sua família. Ou seja, enquanto eu me posiciono com a minha fidelidade a Deus, Deus se interessa em me livrar e me salvar, mas não só eu, junto comigo Ele traz também a minha família. Talvez você chegou aqui nessa noite e a sua oração principal, assim como é a minha, é orar para que Deus salve os seus. Eu quero te dizer: creia no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. Oh, aleluia! Deus, Ele não quer somente te salvar, Ele quer salvar você, mas também seu pai, mas também sua mãe, seu irmão, sua filha, sua nora, sua prima. Deus, Ele quer levar pessoas junto contigo. Ele quer honrar a tua fé, a tua determinação. Então não se preocupe com os seus familiares que ainda não conhecem a Jesus. Apenas ore por eles. Continue orando, não pare de interceder por aqueles que ainda não têm a revelação da palavra, porque é interessante para Deus salvar eles também. Noé, vai você, mas vai também toda a sua família. Lá em casa eu tenho minha mãe e meu irmão. Meu pai não tenho mais, perdi meu pai esse ano que passou. Mas eu tenho minha mãe e o meu irmão que ainda não conhecem a Jesus. Então eu estou pregando aqui para vocês, mas eu estou recebendo aqui que enquanto eu oro, a minha mãe e o meu irmão vão se converter também. Eu creio de verdade no que eu estou pregando aqui, irmãos. Eu creio que os meus olhos ainda vão contemplar a minha mãe e o meu irmão aceitando a Jesus e recebendo eles. Existe alguém que crê nisso também? Que crê na família convertida? Eu creio de verdade, eu oro todas as noites. Eu falo: Pai, eu prego para as pessoas na rua, porém ainda existem os meus que não se converteram. Não se esqueça deles. Não se esqueça da sua família, querido. Não se esqueça dos seus, porque nós temos uma mania muito feia
Nós temos uma mania, de tratar todo mundo de fora bem, mas quando chega em casa, a gente não tem paciência com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Querido, família é projeto de Deus. Priorize a sua família e trate eles assim como você trata os da rua. Falo isso de mim mesmo também, porque nós temos paciência com todos. Chega em casa, a gente tem mania de descontar tudo nas pessoas que a gente mais ama. Não faça isso. Ame eles enquanto é tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que vai acontecer. Então, enquanto a vida, ame as pessoas ao seu redor. Diga eu te amo, abrace, mostre com seus gestos o teu amor. Aleluia! A família de Noé foi salva através da fé e da obediência de Noé. Oh, aleluia! E agora existe um terceiro ponto que eu quero frisar para vocês. Prometo não ser cansativo aqui, prometo não demorar. E o terceiro ponto é: todos entram na arca, um animal de cada espécie, Noé, toda a família, eles entram na arca e os dias começam a se passar ali. O dilúvio começa a acontecer. A visão deles para o lado de fora era uma visão de morte, destruição. Era uma visão das águas cobrindo toda a terra. Você precisa entrar nessa história e visualizar essa imagem. Eles estavam dentro de um barco, no qual quando eles olhavam na janela do barco, eles viam corpos boiando. Eles viam pessoas sendo mortas. Eles viam tudo dando errado. E os dias passando, eles presos naquele lugar. Eu consigo imaginar, eu consigo visualizar uma situação de ansiedade dentro daquela arca. Afinal de contas, eles não sabiam que dia que eles iam sair dali de dentro. Eles tinham incerteza do que ia acontecer no futuro. Noé tinha uma fé extraordinária em Deus, porém a Bíblia não vai relatar se as outras pessoas da família tinham essa mesma fé. Então eu consigo ver aqueles meses, momentos de ansiedade, pessoas sofrendo crises dentro daquela arca, porque não sabiam o que ia acontecer daqui para frente. Talvez nessa noite existem pessoas que se encontram assim nessa igreja, ansiosos e preocupados com o dia de amanhã. Afinal de contas, nós estamos dentro da arca, porém quando olhamos para fora só tem destruição. Quando olhamos para fora só tem pessoas morrendo. E eu não sei qual vai ser o meu futuro amanhã. Talvez você chegou aqui sofrendo de ansiedade ou de depressão. São doenças que são muito comuns no nosso meio, porque você não tem certeza de que amanhã você vai ter o mesmo trabalho, ou se você vai estar saudável. Talvez você está sofrendo disso hoje. Talvez você chegou aqui hoje, mas falando: Deus, se não fosse o Senhor eu não estaria aqui, porque eu estou te vendo aqui sorrindo, eu estou te vendo aqui dando glória, porém eu não consigo te enxergar dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Eu não conheço as suas crises, eu não conheço os seus momentos de desespero, eu não conheço os seus momentos de ansiedade, porém Deus, Ele conhece cada momento desse. Eu consigo enxergar dentro daquela arca um momento de tensão. Eu consigo enxergar as pessoas chegando para Noé e falando: e agora, o que vai acontecer? Porque em meio a crises de ansiedade, as dúvidas começam a vir. Ansiedade gera dúvida, incerteza. Nós não temos certeza de mais nada. Nós nos tornamos pessoas inconstantes, não porque a gente quer, mas porque estamos enfermos da alma. E eu consigo ver aquelas pessoas sem saber o que fazer. Porém a palavra do Senhor vai falar, e nós vamos chegar agora onde nós lemos. E eu vou ler de novo. Versículo 15 vai falar: então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, Noé, e tua mulher e tua filha, sai todo mundo da arca. Em meio a meses de ansiedade, em meio a meses de crise, em meio a meses de incerteza, veio a palavra do Senhor a Noé. Querido, você precisa perseverar e esperar. Você precisa confiar. Ah, Cacá, mas está doendo, está difícil. Espera que na melhor hora a palavra do Senhor vai vir sobre a sua vida e vai te dar uma direção. Nessa noite o Senhor manda dizer para você: sai da arca. Sai da arca.
arca, Noé. Sai da arca porque o tempo de crise acabou. Sai da arca porque o tempo de destruição acabou. Quando Deus está falando para Noé sair da arca, em outras palavras, Ele está dizendo: Noé, é tempo de um recomeço. E Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você nessa noite: igreja, 2021 é tempo de recomeço. É tempo de novas metas, novas escolhas. Saia da arca. Saia desse lugar que te aprisiona. Saia desse lugar que te deixa prostrado. E o Senhor vai continuar falando a Noé: todo animal que está contigo, toda carne, toda... Então saiu Noé e os seus filhos e a sua mulher e as suas mulheres sobre a terra. E edificou Noé um altar ao Senhor. Existe um ponto que eu acho muito interessante aqui, Ney, sobre isso aqui que nós lemos agora. Porque Deus deu uma voz de comando para Noé: saia, Noé, saia da arca, e frutifique, e plante, e domine. Não foi isso que nós lemos aqui? Saia porque essa terra é toda sua. Solte cada animal e comece uma nova vida. Deus falou: Noé, agora eu te livrei e você tem oportunidade de começar de novo. Você tem oportunidade de fazer de outra maneira. Agora fazer do jeito certo. Então Noé sai da arca. A instrução de Deus foi: sai, plante e frutifique. Porém Noé saiu e a primeira coisa que ele fez foi: edificou Noé um altar ao Senhor. Querido, não mostra na palavra Deus falando: Noé, sai e edifica um altar para mim. Não mostra. Deus em momento nenhum pediu para que Noé edificasse um altar para ele. Noé tinha uma vida nova, com novidades lá fora. Ele podia usufruir de tudo que tinha lá. Porém, ele achou importante, em primeiro lugar, edificar um altar ao Senhor. A primeira coisa que ele fez quando saiu da arca foi edificar um altar ao Senhor. Primícia, querido. Qual tem sido a nossa prioridade? Nós viramos o ano ontem, de ontem para hoje. Já comemos, já bebemos, já nos reunimos. Qual é a nossa prioridade? Noé, antes de fazer qualquer coisa, ele levantou um altar ao Senhor. Deus abençoou Noé, ele não precisava fazer. Porém, existe uma geração de pessoas, e eu creio que essas pessoas estão aqui nessa noite, que decidiram fazer até mesmo aquilo que o Senhor não pediu. Porque um servo faz o que o seu Senhor manda. Porém, um amigo vai além. Antes de precisar pedir, eu já faço. Deus não me pediu para que eu oferecesse um altar. Porém, em 2021, eu quero que Ele esteja em primeiro. A minha oração nessa noite é: Deus, em 2021, que tudo fique para trás, mas que o Teu altar seja edificado na minha casa. Que o Teu altar seja edificado na minha família. Que o Teu altar seja edificado no meu trabalho. Deus, eu abro mão das minhas prioridades. Eu sei que o Senhor tem me abençoado com toda sorte de bênção. Porém, eu escolho, Deus, eu escolho, Pai, te colocar em primeiro lugar. Depois eu usufruo das outras coisas, Pai, porque o Senhor vem em primeiro lugar na minha vida. Eu quero saber se existe alguém que está começando o ano com essa mentalidade. Que o nosso propósito principal desse ano seja: Deus, o Senhor vem em primeiro. Eu não vou te deixar mais como segundo plano. Eu não vou te deixar mais como último plano. Eu não vou te procurar somente quando a chapa esquentar, quando as coisas estreitarem. Não, Deus. Não, Deus, eu não quero te buscar quando eu precisar. Não, Pai. Eu quero te colocar em primeiro lugar porque o Senhor é desejado por mim. Deus está querendo levantar uma geração que deseja Ele. Uma geração de nazireus. E a maior característica de um nazireu era ter todo o prazer na lei do Senhor. Nada mais do mundo dava prazer a não ser a lei do Senhor. Eles não se importavam com as coisas aqui dessa terra. O que fazia eles felizes era honrar a Deus. Sabe, eu estou lendo um livro do Jonathan Edwards, e numa parte do livro ele fala
que o nosso maior desejo e o nosso maior prazer seja se separar em oração ao Senhor. Eu não vou orar mais porque eu tenho que orar. Eu vou orar porque eu preciso, eu necessito de orar. Eu necessito de me encontrar com o meu Pai todos os dias. Que o nosso costume de oração seja prioridade. Não é uma opção eu orar. Hoje eu vou orar, amanhã eu não vou. Não, que a nossa maior necessidade seja uma vida de oração e de proximidade com o Senhor. Seja ser amigo íntimo. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Eu quero profetizar que você não vai ter mais dificuldade de entrar para dentro do quarto e orar e se rasgar na presença dele. Eu quero profetizar que a leitura da palavra não vai ser mais enjoado para você, porque agora o seu prazer está nele e o prazer dele está em ti. Louvado seja o nome do Senhor. As outras coisas ficaram para depois. Eu quero receber aquilo que Deus tem preparado para mim. Porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Deus se revela àqueles que o buscam. E Deus vai te dar de acordo com a tua fome e com a tua sede. Se eu tenho muita fome, Deus vai me dar muito para comer. Se eu tenho pouca fome, Deus vai me dar pouco para comer. Se eu não tenho nada de fome, Deus não vai me dar nada. Muitas vezes eu culpo as pessoas pela minha inconstância espiritual. Porém, o maior culpado sou eu, que não priorizo as coisas do Senhor. Mas dia 1º de janeiro de 2021, eu me comprometo, Senhor. Eu faço essa oração para mim. E se você quiser fazer, toma isso e guarda no seu coração. Deus, eu me comprometo, Pai, que esse ano eu vou priorizar as coisas que são do céu. Fique sobre os seus pés, vamos orar. Nem sei que horas são. 9 horas em ponto. Ô glória! Fome e sede aqui. Ô glória! Fome e sede de Feche seus olhos. Oh, aleluia! Fome e sede de ti. Noé não levou a vida de qualquer maneira, querido. Isso aqui que está sendo pregado, isso aqui que está sendo louvado, isso aqui não é uma brincadeira. Às vezes você vê a gente brincando um com os outros aqui, a gente falando besteira lá fora, porém, quando as coisas se tratam das coisas do Senhor, é coisa séria. Nós priorizamos aqui a obra, nós priorizamos aqui o reino. Eu quero orar pela sua vida, feche seus olhos. Pai, existe aqui uma geração de pessoas, Pai, que decidiram não ser como aquela geração de Noé, que decidiram não fazer as coisas que todos fazem, Pai. Deus, eu quero te pedir nessa noite, Pai, derrama o teu azeite sobre a sua igreja agora. Você que tem sensibilidade com o Espírito Santo, comece a sentir, porque eu consigo ver uma bandeja de azeite sendo derramada sobre este local. Existe um azeite do céu sendo derramado sobre a sua cabeça agora. E junto com esse azeite, Deus está trazendo para ti autoridade. E junto com esse azeite, Deus está trazendo para ti convicção, certeza. Deus está te levando hoje como voz. Deus está te levantando hoje como voz profética em meio a uma geração que não quer saber de nada com nada. Não é porque eles não fazem que eu também não vou fazer. Pai, eu profetizo sobre essas pessoas, Pai. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Pai. Altos e baixos nunca mais, Pai. Eu posso não estar bem todos os dias, mas eu te amo todos os dias. Eu posso não ter vontade de orar todos os dias, Pai, mas eu sei que eu preciso de orar todos os dias. Ó Deus, que a gente ore até a gente aprender a orar de fato. Que a gente te priorize, Senhor. Como eu te amo. Chega de meninice, Pai. Levante-nos, Pai, como homens e mulheres que vão ter compromissos, Pai, em edificar a arca. Afinal de contas, Pai, está chegando a chuva, está chegando o dilúvio. Ó Deus, e assim como no tempo de Noé, Pai, foi avisado que algo ia acontecer, e para nós foi avisado também, Pai. E assim como no tempo de Noé as pessoas não acreditaram, hoje em dia as pessoas também não estão acreditando, Pai. Deus, mas nós acreditamos que o grande dia irá chegar e nós não queremos ficar de fora, Pai. Oh, Pai, nós queremos ser a geração de Enoque, Pai.
que anda com Deus e que é arrebatado sem conhecer a morte. Oranda labação. Ajude-nos a andar contigo, Pai. E quando o grande dia chegar, nós vamos nos encontrar com o Senhor, Pai. Nós somos a tua noiva apaixonada, Senhor. Nós ainda estamos apaixonados por ti, Pai. As nossas vestes estão brancas e nós estamos te esperando, Senhor. A tua igreja te espera, Senhor. Nós ansiamos por esse dia, Pai. Maranata, Senhor. Maranata, Pai. Vem, Senhor Jesus, porque nós estamos preparados para a tua vinda, meu Pai. Oh. Cante isso, cante isso. Eu continuo dizendo te amo. Eu continuo dizendo eu te amo. Eu te